A equipe do Soterópolis encontrou o artista plástico Antônio Coelho de Assis, o Coelhão, e conversou com ele sobre a sua última mostra intitulada Síntese. A exposição, composta por 6 pinturas sobre madeira e 8 esculturas, explora o universo imagético das carrancas do Rio São Francisco, através de representações geométricas tridimensionais numa relação de cheios e vazios que proporciona uma ilusão de ótica ao observador. A gente tem uma série de referências que são tanto, que são, digamos assim, audiovisuais, são histórias e são imagens, tem uma plasticidade que cerca toda a região, uma região de rio. Então, assim, mas lá tem uma figura particular e muito local e que é, digamos assim, simbólica e representativa, que é a carranca. As carrancas fazem parte da cultura ribeirinha do Vale do Rio São Francisco, representadas como cabeças de animais e simbolizam a proteção dos barcos contra os maus espíritos. Como é que eu podia representá-la da maneira mais simples e com elementos básicos? Busquei esse caminho e nesse caminho eu cheguei às figuras de triângulos, e do triângulo fui rebatendo e fui multiplicando, e à medida que você vai chegando na figura simples, você começa a rebater e a multiplicar, ela vai se tornando complexa. De bidimensionais, vi que dava para fazer tridimensionais e passei a trabalhar com as duas coisas. Fui fazendo a multiplicação com bidimensionais e também com os tridimensionais. E vi que era uma coisa sempre nova, nunca ficava na mesma coisa. Eu digo, bom, então a gente tem que ir para o público e o público tem que ser parceiro nessa criação, porque aí assim, o meu interesse é que, ao simplificar, eu consiga constituir um jogo que possa o observador interagir com ele e ele também fazer parte dessa criação. Essa série começou no desenho, tentando buscar a forma base. No que eu encontrei a forma base, eu vi que na própria necessidade ela pedia nuances, e nas nuances e nos rebatimentos eu fui vendo que precisava também, percebi que dava para fazer os tridimensionais. Então a partir daí eu vou trabalhar com as duas coisas. Então inicialmente parti para pintar acrílica sobre madeira, que a técnica da pintura aqui utilizada é acrílica e giz cera, porque aí eu dou primeiro a tinta acrílica e depois trabalho o giz cera em cima para dar uma textura e criar uma possibilidade também, um jogo que provoque o olhar. Porque e nas tridimensionais eu preferi fazer em aço, algumas e outras em lâminas de madeira. Agora sim, a pretensão é que, por exemplo, trabalhar com cores puras, monocromáticas, cada conjunto de escultura deva ter um monocromático, porque à medida que a luz incida, ela possibilita nuances diversas dentro de um mesmo tom. Por quê? Porque isso, aliado ao jogo de luz e sombra, e vazios e preenchimentos, isso força o observador a trabalhar o olhar. E ele completa com o olhar o que ele bem imaginar. Aí eu estou trazendo ele para um jogo que eu decomponho a figura até chegar no limiar da abstração. E aí ele é quem decide se é abstrato ou se é figurativo.